A gente busca agora, até falando um pouco dessa integração de on e off na omnicanalidade, é transformar as lojas também. A gente já tem uma facilidade grande hoje no processo de troca, que normalmente a troca é sempre uma das barreiras, né? O cliente, quando ele compra alguma coisa, ele tem um pouco de medo. Pô, vai ser fácil trocar? Não vai? Hoje, o nosso processo de troca, ele já é bem flexível. Você compra no e-commerce, você pode trocar numa loja física, você comprou numa loja própria, se for numa franquia, você pode trocar numa franquia, até porque para o cliente, ele não sabe o que é loja própria ou franquia, a gente tenta fazer a experiência igual, tá? Mas ainda existe uma barreira, uma devolução, por exemplo. O cara quer desistir da venda. Aí hoje ele tem que fazer, se ele comprou no e-commerce, ele vai seguir o processo com saque, ele vai ter o estorno dele e funciona. Bom, pessoal, estamos aqui no Web Summit Rio de Janeiro, casa lotada, evento lindo aí, prestigiando o nosso país. Esse que é o maior evento de tecnologia do mundo, que acontece a sua matriz em Lisboa, e tem um capítulo muito especial aqui no Rio de Janeiro. A Stone entrou de peso nesse evento e a gente tem participado de várias atividades dentro do evento. Realiza masterclass, participa de palestras e dentro do stand daqui da Stone, a gente está realizando um podcast bastante especial, o Pod do Varejo, que quem está aqui com a gente pode escanear ali pelo QR Code, também quem está acompanhando de casa, para ter o episódio completo desse e de outros talks que a gente está fazendo aqui, que são muito interessantes. Eu estou aqui com absolutamente uma fera do varejo, são mais de 20 anos, né, se somar o tempo de Richard e de Arezzo. A gente tem aqui vai trocar uma ideia com uma parte voltada à tecnologia do Grupo Arezzo. O Vojvodich, ele conhece profundamente esse tema e ele é diretor da área das lojas relacionadas, né? Vocês sabem que o Grupo Arezzo tem várias divisões, né? Em especial a divisão de calçados e acessórios, que fica no Rio Grande do Sul, lá, né, essa parte toda voltada para a gestão desse negócio, e uma parte aqui no Rio de Janeiro, que o Vojvodich trabalha diretamente na área de tecnologia. E a gente vai conversar aqui um pouco sobre como que a Arenco, né, que reúne várias marcas, que agora a gente vai entender um pouco dessa dinâmica. Hoje é um grupo ao todo, vocês sabem aí, é um grupo com mais de 5 bi de faturamento, mais de 1.000 lojas no Brasil, e tem uma divisão específica voltada aí para a área de confecção, e é sobre essa que a gente vai concentrar o nosso papo aqui. Então eu queria que tu se apresentasse para a gente e comentasse um pouco como que é esse desafio, né, de se manter atualizado liderando, né, uma marca como essa, uma parte de tecnologia. Apresentasse um pouquinho o que é o teu desafio à frente, né, dessa parte aí de tecnologia desse grupo tão incrível na divisão de confecção. Legal, Guga. Bom, prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, tá? Bom, como você falou, eu tenho mais de 20 anos aí de varejo. Estou fazendo 13 anos na reserva e hoje no grupo Arenco, que é o grupo de vestuário da Arezzo & Co. Tá? E assim, falando um pouco de tecnologia para o varejo, acho que a principal coisa que a gente tenta fazer é não usar tecnologia, por ser tecnologia. Assim, não é porque está na moda que a gente vai adotar alguma solução, alguma coisa assim. A gente sempre tenta identificar os problemas, entender o que a gente quer resolver e aí sim usar a tecnologia como um meio para resolver isso e para potencializar isso. Tá? Então, acho que essa sempre foi o nosso norte e trouxe a gente até aqui. Acho que a gente cresceu bem por causa disso também. Uma coisa que impressiona bastante, e que eu não sei se quem está nos ouvindo tem essa informação, dentro do Grupo Arezzo, que trabalha com links há muito tempo, né? Eu acho que lá desde os primórdios, né? Tu lá com o Nércio ajudava a fazer as primeiras linhas, né? De quando olhava para o BI, como fazer e tal. E uma coisa que impressiona é que 34,5%, quase 35% da venda dos franqueados da companhia e das lojas físicas em geral são geradas pelo franqueador, que é um desejo de qualquer franqueado do planeta, né? Que a sua marca, que a sua empresa gere 1/3 da sua demanda, dos seus leads,
Conta pra gente um pouco como é isso, né? Essa busca de alimentar e de fomentar o tempo inteiro o negócio, as lojas físicas que estão lá na ponta. Então, na verdade, isso eu acho que é meio que uma consequência, né, da busca por otimizar o uso do estoque como um todo da companhia, para poder agilizar a entrega para o cliente, a gente entregar de forma mais rápida, então pegar o estoque mais próximo possível do cliente, e acaba que isso vira uma consequência. Assim, a gente integrou todas as lojas hoje no nosso e-commerce, inclusive franquias, tá? Então hoje eu tenho o meu estoque todo disponível. O estoque está disponível para o Brasil inteiro. O estoque de uma loja lá no Rio Grande do Sul, eu posso usar ele para entregar em Manaus. Não necessariamente é a melhor opção, tá? Mas se precisar, for a única peça, eu posso fazer isso, tá? Então, para a franquia, acaba que isso também acaba sendo muito bom, né? Assim, porque franquia normalmente não tem loja off, tem algumas regras que nem toda franquia pode ter um canal de escoamento, de bazar. E o estoque dela agora está disponível numa plataforma de e-commerce, está disponível em outras lojas também. Então, uma loja pode enxergar o estoque de outra loja e vender. Aí eu posso fazer tanto um ship from store, posso enviar da outra loja para casa do cliente, se o cliente quiser. Posso fazer um compra e retire, o cliente pode ir lá buscar na loja. Aí é a gosto do cliente. Cara, Fábio, e me diz uma coisa. Existe um novo papel do vendedor nesse cenário todo, né? Eu acho que a pandemia também mexeu isso. O vendedor, Arezzo, ele está em paz com essa interação dos canais, né? Ou existe conflito, existe ruído, isso ainda? Como que está a vida de vocês em relação ao papel do vendedor dentro da loja e essa multiplicidade de canais que ele atua? Legal. Então, a pandemia, de fato, ela realmente quebrou barreiras, assim, né? A gente já vinha trabalhando com omnicanalidade há bastante tempo, mas isso acho que não era exclusividade nossa. Muitas empresas que estavam trabalhando com isso sentiam uma dificuldade, uma barreira entre canais, né? Acho que tanto da parte do vendedor, que tinha muito medo de perder o cliente para um outro canal. O cliente dele ele vai botar ele ali para o e-commerce e o cliente não vai voltar mais na loja, vai comprar só no e-commerce a partir daquele momento. Era um pensamento do vendedor. E para o próprio cliente, né? A gente está falando aqui de vestuário, está falando de varejo de moda. Então o cliente tinha uma resistência também em comprar pela internet, não era algo tão natural assim. Então quando veio a pandemia, as lojas fecharam, a única maneira do cliente comprar era pelo e-commerce, a única maneira do vendedor vender era usando o e-commerce. Então acho que caíram as barreiras que restavam, tá? Acho que isso foi muito bom. E hoje acho que isso está muito resolvido assim pra gente. O vendedor, ele é como se ele tivesse expandido a loja dele. Ele não é mais o vendedor de uma loja, ele é o vendedor da rede inteira. Ele tem o estoque da rede inteira na mão dele. O cliente dele não é mais o cliente só que ele tinha no caderninho dele, que é aquele cliente que ele faz o relacionamento, que entrou na loja dele, ele guardou no caderninho. O cliente dele é todo cliente que tiver alcance dele, até no Instagram dele, pessoal dele. Então a gente usa muito, fomenta e usa muito isso também com a nossa força de vendas, para os vendedores serem influencers da marca. Um vendedor, ele pode ter o canal dele no Instagram particular dele e vender, e ele vai ser comissionado por aquilo, tal como se ele tivesse vendido dentro da loja. Então, no final, né, são micro-influencers, mas são macro-engajadores, né? Isso é bem legal. Uma das coisas que também me impressiona em todo o trabalho da Reserva é o estímulo que vocês fazem para aquela venda de o vendedor fazer a retirada, de o cliente fazer a retirada na loja. E o número que eu tinha, aí tu me corrige se eu estou errado, até foi o Rony que disse, mas já faz bastante tempo, que 20% dos clientes que vão até a loja para retirar um produto que foi comprado online faziam uma nova compra e que isso era significante no resultado daquela loja, enfim, da empresa. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, 20% a 25%, tá? Porque assim, eu acho que todo lojista quer, toda loja física quer, é fluxo de cliente, é ter o cliente dentro da loja. Tá? Então, a gente sempre treinou muito também a nossa força de vendas para isso. Assim, o cliente dentro da loja tem que converter, esse cliente tem que sair de lá com alguma coisa. Então, uma vez que a gente leva o cliente para a loja para fazer um pick-up in store, a gente tem lá as políticas para fazer o upsell. Então, a gente dá desconto numa nova compra, tem toda a conversa do vendedor. Então, isso hoje é bem significativo.
E o que a gente busca agora, até falando um pouco dessa integração de on e off na omnicanalidade, é transformar as lojas também. A gente já tem uma facilidade grande hoje no processo de troca, que normalmente a troca é sempre uma das barreiras, né? O cliente, quando ele compra alguma coisa, ele tem um pouco de medo. Pô, vai ser fácil trocar? Não vai? Comprei no e-commerce, como é que eu troco? Então, isso normalmente é uma barreira. E a gente, hoje o nosso processo de troca, ele já é bem flexível. Você compra no e-commerce, você pode trocar numa loja física, você comprou numa loja própria, se for numa franquia, você pode trocar numa franquia, até porque para o cliente, ele não sabe o que é loja própria ou franquia, a gente tenta fazer a experiência igual, tá? Mas ainda existe uma barreira, uma devolução, por exemplo. O cara quer desistir da venda. Aí hoje ele tem que fazer, se ele comprou no e-commerce, ele vai seguir o processo com o saque, ele vai ter o estorno dele e funciona. O que a gente está querendo agora é que ele consiga fazer essa devolução, inclusive na loja, tá? Se ele quer devolver, ele vai lá na loja fisicamente devolver aquela peça, mesmo que ele não queira levar nada, tá? Porque a gente tem a oportunidade de tentar reverter essa desistência e fazer uma venda. Então, a ideia é levar fluxo de cliente para dentro da loja. Muito legal. No final do dia, né, a gente tem esse omnichannel, né, acabou migrando para essa coisa da jornada unificada. E eu acho que vocês são um exemplo no país de quem está conseguindo fazer isso. Vocês estão conseguindo chegar ao ponto dos programas de relacionamento e de fidelidade funcionar de forma sem fricção em todos os canais? Ou seja, porque isso eu sei que é muito complicado, né? A pessoa ter um crédito num canal, poder usar no outro. Está funcionando isso já? Como que está isso dentro da análise? Está funcionando. Na parte de... A gente tem na reserva, algumas marcas têm seus programas, né? A Oficina tem o Prime da Oficina, a Reserva tem o Prime da Reserva, e isso funciona bem. São meio que quase que clubes de descontos, uma assinatura que você faz um recorrente e aí você tem acesso a condições especiais de política de preços e promoções, lançamentos antecipados. Isso funciona muito bem entre canais, tá? A parte de cashback também, isso tá super já natural e embarcado. Então, você fez uma compra no e-commerce, você está com cashback, você pode ir lá na loja física, pode retirar esse cashback ou vice-versa. Isso está super bem resolvido, assim, e já virou argumento de venda, inclusive, para os vendedores. Isso acaba sendo um desejo, né? Tantas empresas de varejo estão perseguindo isso e realmente vocês têm dado uma aula nisso. A gente fica feliz de alguma maneira, estar contribuindo para isso, seja com as soluções ligadas aí da StoneCo, né? Ou da plataforma de software da Lynx, ou das ferramentas ligadas. E a gente percebe o quanto que isso é muito da empresa estar determinado a isso. Ferramenta para fazer isso existe, né? Agora, a determinação de fazer isso, de gerar uma paz no seu sistema em relação a isso, como que um franqueado fica em paz de fazer uma entrega lá em Manaus de uma venda que foi feita por um vendedor no seu Instagram. Me parece que vocês conseguiram deixar em harmonia, ou dentro do possível, uma harmonia, onde a plataforma, a tecnologia acabou sendo a maneira de resolver algo que ficou bem resolvido antes disso. Ou seja, o que eu quero que tu comente com a gente é que, ok, tem tecnologia bacana, mas tem algo que veio antes disso, né? Essa vontade de fazer o ecossistema funcionar e conspirar um a favor dos outros canais. Sim, esse é um ponto bem interessante, porque é alguma coisa que a gente bate já há muito tempo. Antes até de falar de omnicanalidade, a gente já com ferramentas de CRM para a loja, para o vendedor poder usar, a gente via que ferramentas tem aos montes, assim, ferramentas tecnológicas, maneiras de fazer, você tem aos montes, assim, mas não necessariamente isso dá certo. Às vezes vem uma empresa oferecer alguma ferramenta, algum produto, uma solução maravilhosa, assim, você olha aquilo e fala, putz, isso é incrível. E aí quando você vai colocar para rodar, o negócio não roda, o vendedor não compra. E não tem jeito, assim, se a tua força de venda, se o teu time não comprar, não vai vingar. Então, acho que a gente parte muito da cultura de uso, né? Assim, a gente é quase que uma catequização mesmo ali de falar, olha, primeiro vamos vender a ideia, vamos vender o benefício disso, vamos vender a cultura de uso disso, e aí depois a gente dá a ferramenta que facilita fazer tudo acontecer. Eu vejo muita empresa apaixonada pela sua
solução e não pelo problema. E aí ela se apaixona pela solução, se apega na solução e se esqueceu do problema. E o problema realmente é onde a gente deveria colocar a nossa energia no dia a dia para se manter sempre no foco, drivando o que a gente precisa resolver. Bom, a gente tem um tema aqui, o Web Summit poderia se chamar de AI Summit, né? Não tem nenhuma das palestras que não comente, que não traga algum tema relacionado a AI e toda essa revolução que está acontecendo, tanto de design quanto de produtividade em todas as companhias. Eu tenho certeza que isso não é diferente dentro da Arenco, dentro da Arezzo&Co. E aí eu queria te ouvir um pouco. Como é que está a parte de AI dentro da companhia? Assim, já tem algum assim, movimento? Na verdade, essa pergunta é até... AI está em tudo, né? AI está na nossa vida. Hoje você... Quando coloca no Google ali, já tem AI ali para traçar a rota do GPS, do Maps, já tem AI. Então, mas falando um pouco mais especificamente, a gente já usa algumas coisas de AI, principalmente para facilitar na parte de uma descrição comercial dos produtos para o e-commerce. Isso agiliza muito, a gente então já tem algumas automações baseado em características do produto, a gente já monta, você já cospe ali um texto comercial bacana para o produto, então agiliza a subida de produtos para o site. A parte de busca e recomendação também no site já tem AI embarcado. O nosso CRM, que eu estava falando que a gente usa muito em lojas, com a nossa força de vendas, né? A gente faz toda a parte de clusterização de clientes, para gerar carteiras de clientes para cada vendedor, dando argumentos de venda para o vendedor, argumentos para o vendedor entrar em contato com o cliente, trazer esse cliente para a loja, ou fazer uma venda online, que o vendedor pode fazer uma venda online para esse cliente. Também tem AI embarcada ali. Então, acho que são muitas formas de utilizar AI. Assim, não tem uma forma específica, alguma coisa que seja disruptiva, mas ela está embarcada em diversas coisas. A gente fez uma pesquisa com os clientes da Lynx, de quem estava utilizando AI, e o número, assim, para a gente ter aqui, para quem está nos ouvindo ter esse número, 18% das empresas divulgaram que estão usando para suas soluções AI. Mas quando a gente vai para ver quais são as soluções, a maior parte delas está usando para chatbot e poucas empresas já estão no nível que está a Arezzo&Co, que está usando mais isso para conseguir fazer um pouco de predição, né? A gente realmente vai migrar para um ambiente de comércio muito mais preditivo e conversacional. E a base para que isso aconteça é tu conhecer o cliente, poder te relacionar com o cliente. E realmente isso é um momento absolutamente de transformação, né? De inflexão do varejo. Queria te perguntar mais uma coisa, Cláudio. Eu fico pensando, me colocando no teu lugar, lá na área de TI e tal. Com a quantidade de fusão, aquisição, né? Vocês realmente trabalham num growth, né, incrível aí, né? Não só do crescimento orgânico de cada uma das marcas, eu acho que todas estão com crescimento, eu não sei, tu pode confirmar, mas além disso, um período de aquisição e de somar. Como é que é trabalhar? Porque no final são culturas diferentes que são agregadas a um mesmo nova maneira de pensar e tal. Como é que tem sido viver nesse... Eu acho que é um caos, mas eu não sei. Diz aí como é que tá a tua vida nesse sentido. Não, isso bom, falar um pouco de Arezzo&Co e a Arenco, né? O AR&Co, que é o grupo de vestuário, a parte de vestuário do grupo, tá? O deal da reserva, na época do grupo reserva com a Arezzo, que se formou a AR&Co, eu acho que foi muito bem conduzido nesse sentido de dar autonomia e independência para as marcas, tá? Então, hoje, a gente tem tecnologias independentes, tá? Com estratégias independentes. É lógico que a gente busca muita sinergia, a gente troca muito, a gente tem momentos juntos para entender para que lado cada um está indo, para também tentar seguir o mesmo lado. Mas as estratégias, às vezes, são um pouco diferentes. Assim. Um é um foco muito em calçados e acessórios, o outro na parte de vestuário. Então, algumas coisas, às vezes, a estratégia é diferente. E eu acho que o fato de a gente ter essa independência, isso traz uma agilidade para ambos os lados. Assim, da mesma forma que a Arezzo não precisa também ficar esperando a gente fazer alguma coisa, eles podem seguir no caminho deles, a gente aqui também pode seguir uma estratégia específica. Tá? Então, isso é legal. Conseguiu manter, né, a estrutura, que pode ter sido também um super acerto, né? Porque
Às vezes, quando há os processos de aquisição, há uma tentativa de fazer com que rapidamente as coisas fiquem idênticas e talvez aí dá os tropeços maiores. Mais um aprendizado desse nosso bate-papo aqui. Assim, a parte de sinergia, você vai falar, putz, a negociação com o fornecedor, você vai negociar, vamos negociar junto, isso, vamos conseguir um preço melhor por causa disso, não sei, N coisas que você pode ter sinergia, ok. Agora, coisas muito estratégicas que pertencem muito ao negócio em si, isso tudo bem, tem independência, a gente segue, então a gente tem lá quase que um CSC para poder tocar as coisas que tem que acontecer juntos. Bom, a gente continua usando o RP Links dentro da Arenco. A gente transaciona tudo pelo Links, só que como a Arezzo é uma empresa de capital aberto e ela já possuía o SAP, então a gente integra toda essa parte no SAP e toda a divulgação de balanços, de resultados sai pelo SAP. Muito bom. Cláudio, me fala uma coisa assim, o que toma a tua atenção hoje, né? Que perde o sono hoje, cara, eu vou sair daqui, qual é o ponto que no teu dia a dia profissional, liderando, aí, dirigindo uma divisão de área de tecnologia dentro da Arenco, o que te tira o sono? O que tu pensa, cara, isso, não tô sabendo lidar com isso, preciso aprender mais, preciso aprender rápido, ou, não tô, isso tá me tirando o sono. Eu queria ouvir de ti, que é um cara que eu admiro, não só eu, né? Quem tá aqui veio para te ouvir, e tem um cara que o mercado respeita muito. Queria saber o que hoje, se tem algo, pode ser que não tenha, né, te tirando o sono do teu dia a dia. Eu acho que no varejo a gente fica sem sono, perde o sono todos os dias, tá? Com N coisas. Assim. Difícil acho que quem dorme, né? Exato, é difícil quem dorme. Assim. Se tá dormindo é porque não tá vendendo bem. Então tem que se preocupar um pouco com isso. Mas assim, eu acho que o que não é algo que tira o sono, mas que é a nossa busca constante, principalmente na área que eu tô, eu cuido de uma parte também muito voltada para a parte de logística e agilidade de entrega, distribuição e alocação de mercadoria para a gente poder potencializar os estoques. Então, acho que é meio que como entregar mais rápido para o cliente, como entregar melhor para o cliente, como proporcionar a melhor experiência para o cliente cliente saia encantado com aquele atendimento e que ele queira voltar, sabe? Acho que essa é o que a gente busca o tempo todo e nunca pode estar satisfeito, assim, não pode se acomodar. E tem caído drasticamente, né, o lead time de entrega desses produtos, né? Não sei se pode compartilhar com a gente como é que tá hoje, como é que tava. Hoje, algumas regiões, mesmo dia, né? Dependendo se você consegue usar o estoque de uma loja, às vezes em horas, assim, isso é muito legal. Às vezes a gente recebe de amigos ou de alguns conhecidos, recebe uma mensagem e fala, cara, não tô acreditando, eu comprei, em 1 hora tocou meu interfone. Você o que é iFood isso? Então, assim, é isso, a gente chega nesse nível de às vezes entregar em 1 hora, dependendo de onde for. Mas uma entrega padrão é 1 dia, 2 dias. Olha só. Agora, a gente percebe isso nitidamente, assim, você diminui 1 dia no seu prazo de entrega, isso aumenta a conversão absurdamente, absurdo. Então, assim, a gente tá brigando em dias e a nossa meta é começar a brigar em horas, assim. Porque a gente fala, olha, daqui a pouco eu não vou ter mais dias para brigar, para reduzir, eu tenho que começar a reduzir em horas. A Amazon ela tem conseguido diminuir drasticamente o tempo de entrega, mas está em 1 dia e meio, enquanto o resto do mercado americano, claro, tem condições, determinados produtos que mas na média geral é 1 dia e meio, enquanto o mercado americano está com 3 dias, né? E aí a gente encontra uma empresa daqui conseguindo fazer coisas de, eu estou buscando entregar na mesma hora, sabe? E talvez já estejam com índice médio melhor do que uma empresa que nasceu determinada a fazer isso bem feito, só isso, né? Depois foi adicionando outras coisas. Impressionante. Infelizmente, a gente vai tendo que chegar aí para o nosso fim. Vão pensando aí, a gente tem um espaço para perguntas. Aproveitem. Se realmente vocês querem aproveitar aqui, eu quero só fazer mais uma para dar tempo de vocês organizarem a pergunta aí. Cláudio, tem alguma... eu sei que tu está na área de tecnologia, mas algum viés onde essa geração que está vindo aí, Z e Alpha, que a gente fala muito nessa sociedade intergeracional, né? Drivada por essa geração mais nova, que é muito impaciente e que quer tudo numa velocidade que ele encontra no Netflix, quer encontrar no varejo quando está consumindo suas coisas. É uma geração que está muito mais preocupada aí
com o final do mundo do que com o final do mês, e que é o varejo sem fricção. E eu acho que a empresa que tu representa nesse papo aqui cuida muito disso, né? Do impacto que causa, o que a Arezzo, né, a Reserva, o que as marcas têm feito para fazer uma inclusão social, para demonstrar uma ajuda ao planeta. Me fala se isso tem sido reconhecido pela essa geração Z, ou doesn't matter, se reconhece ou não, a gente acredita e faz, e a gente percebe essa geração impaciente, mas valorizando muito esse impacto, ou tu acha que isso ainda é uma coisa, né, distante? Não, acho que é cada vez mais importante isso. É reconhecido, sim. Eu acho que a própria maturidade da Arenco, e aí falando lá do início, quando era reserva só, o grupo reserva, essa maturidade evoluiu muito, assim. Aí a gente pode falar em termos de campanhas, de maneira de se comunicar, tentar ser mais inclusivo, ter essa preocupações lá com o ESG. Hoje a gente já tem, desde 2016, a gente vem, posso ter errado aqui um ano para mais, um para menos, tá? Mas acho que é 2016, a gente vem com o nosso programa 1P5P, que é um programa social incrível. A gente, junto com uma ONG, Banco de Alimentos, a gente viabiliza para cada peça de produto vendida, não importa o valor, a gente viabiliza o equivalente à doação de 5 pratos de comida, tá? Isso é auditado, é tudo mais. Então, assim, é incrível esse programa, tá? E aí a gente tenta divulgar isso e fomentar isso, assim. Na verdade, o que a gente gostaria nesse sentido é que a concorrência copiasse a gente. Esse é o tipo da coisa que a gente gostaria de ser copiado pela concorrência. Então, a gente, numa loja, quando você vai na loja, você faz uma compra, além do cupom fiscal que sai ali, sai um cupomzinho falando, olha, você, cliente, contribuiu com tantos pratos de comida nessa sua compra, então já faz a conta ali, já dá para o cliente. Isso é bem legal. Isso faz a diferença. A gente recebe muito feedback positivo em cima disso. Muito legal. Uma aula de varejo, foi incrível aqui. Eu vi que tu também já levantou a mão para fazer uma pergunta. Tem um microfone. Vamos disponibilizar aqui. Diz o teu nome também. De onde Meu nome é Tica, sou de São Paulo. E você falou que os vendedores são influencers, certo? Daí a empresa fica preocupada pelo branding, porque o vendedor pode postar qualquer coisa. Fica. Esse é um ponto. A gente teve muito medo de liberar essa modalidade, de fomentar isso, justamente por causa disso. Eu acho que essa é uma preocupação super válida. Mas, de novo, eu falo que a pandemia derrubou um monte de coisa. A gente, na pandemia, acabou acontecendo isso. E a gente já tinha um programa que a gente rodava ele muito devagarzinho por causa desse medo, que chama o STV, que é Somos Todos Vendedores. E depois disso a gente falou, cara, vamos pisar no acelerador, o STV tem que escalar. E aí, hoje a gente tem uma área da companhia só preocupada com isso e fazendo treinamento disso. Treinamento para como usar melhor a mídia digital, dicas de como fazer um anúncio, dicas de como falar com o público. A gente, além de ter treinamento para isso, a gente tem premiação para isso. Então, a gente tem a nossa convenção anual, onde tem premiação de melhor vendedor, quem atingiu melhor a meta, por marca, por tudo mais. Mas um dos prêmios é para o melhor vendedor de STV, para o melhor influencer. A gente mostra um case do que o cara fez. Então, a gente tem essa preocupação, sim, e é importante. Daniela, depois o Marcos. Mas deixa a Daniela fazer uma, depois o Marcos, depois volta para ti, só para a gente garantir que todo mundo tem a chance aqui. Daí eu devolvo para ti. Oi, tudo bem? Eu trabalho com produto digital na Pet Love e a gente está começando a nossa estratégia de lojas físicas também, né? E o que eu queria te perguntar é que a gente fala muito sobre a experiência do cliente, quando a gente fala nessa omnicanalidade, mas a gente fala pouco sobre a experiência do back-end, digamos assim, né? Dos processos de logística, ressuprimento, faturamento, fechamento financeiro. Vocês têm isso integrado também, que no fim leva a essa experiência omnicanal, seamless, né, para o cliente? Ou hoje vocês entendem que isso não é um ponto estratégico e crucial para chegar nessa experiência final? Não, isso é fundamental. Assim, eu acho que você não consegue fazer uma experiência fluida, multicanal, se você não tiver isso muito bem resolvido, tá? Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, é se estruturar para ter isso bem resolvido, tá? Fazer faturamento, fazer o acerto
quando você está faturando de uma loja, o cliente entrou numa loja, pagou numa loja, mas a mercadoria vai sair de uma outra loja. Como é que fica fiscalmente isso? Às vezes é uma franquia e quem está entregando é uma loja própria. Como é que você bate isso? Qual é o fiscal disso? Então, a gente tem isso muito bem resolvido também, mas foi meio que o primeiro passo antes de começar a operar um multicanal. Muito bom. O microfone aqui para o Marcos. Marcos, eu vou apresentar ele. É uma honra ter ele aqui na plateia também. O Marcos representa a Ankara Avenroad, ele é co-presidente da empresa. São 27 ou 28, né? 25 shoppings que eles administram no país. Faz a pergunta aí. Eu já te apresentei, te facilitei. Obrigado. Uma curiosidade, dos 33% que são vendidos no e-commerce, quanto vem dos vendedores, quanto vem realmente da nuvem, etc. Quanto vem da vida real, quanto vem do e-commerce? Pô, Marcos, aí você me pegou. Eu não vou ter esse número de cabeça aqui, tá? Mas, assim, hoje os vendedores, isso já está muito forte, assim, tá? Eu não vou saber te dar esse número de cabeça. Tem a venda de WhatsApp, né? A venda de WhatsApp que é uma coisa muito forte. A gente tem algumas modalidades. A gente tem esse CRM que eu falei, então o vendedor, a gente tinha o reservado, que a gente chama de reservado, que é eu mandar uma malinha para casa do cliente. Só que isso não é escalável. Quando você está muito longe, você não tem como mandar uma mala. Então a gente criou o ROM, que é o reservado online. Então o vendedor, uma vez que eu segmentei a minha carteira de clientes, que eu dei perfil de consumo desse cliente, o vendedor ele monta um carrinho para esse cliente e manda para o cliente, já o cliente fecha a compra. Tá? Então tem isso também. Tem o Instagram, ele como influencer. Tem a venda de prateleira infinita, ele chegou lá dentro da loja, está usando uma venda do e-commerce. Tem o Ship from Store, que aí é uma venda orgânica do e-commerce. O cara comprou no e-commerce, mas eu vou usar o estoque da loja. Mas te dá os percentuais, de cabeça não vou ter esse número. Tem mais... Pode voltar aqui para ele. Oi, eu queria saber se vocês fazem OTB, né, Open to Buy, com a inteligência artificial. Não, ainda não. Ainda não estamos usando para isso. Pessoal, a gente não consegue fazer mais aqui porque tem uma transmissão e é uma coisa atrás da outra. Super obrigado a cada um de vocês. A gente realmente está muito orgulhoso de estar participando desse evento e estar conseguindo trazer clientes, amigos, pessoas que estão fazendo diferença no mercado brasileiro, assim como esse evento se propõe a fazer. Então, fiquem por perto, acompanhem a agenda. Tem uma agenda incrível. Eu sei que amanhã a gente vai estar com o Osklen aqui, vai estar com o Grupo Soma, vai estar bacana aqui e tem muita coisa legal ainda que a gente tem para compartilhar. Fiquem perto. Obrigado a todos. Obrigado, Cláudio, Guga.